Olá, meus amigos, muito bom dia! Estamos novamente aqui na presença de Deus, com a bênção e a graça do Senhor, para mais este momento de oração. E estamos no vídeo número 6. Este é o vídeo número 6 a respeito do filho pródigo. Essa passagem bíblica que fala a respeito do filho pródigo é, na realidade, um quadro, um retrato bem detalhado do nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste. Sabia disso? Ali o Senhor Jesus conta uma história humana para exemplificar como é o nosso relacionamento com Deus. Então, na passagem bíblica do filho pródigo, nós temos ali um pai que tinha 2 filhos, um deles pede a sua herança, vai para o mundo, torra tudo no pecado, fica na pior, mas aí se arrepende, volta para a casa do pai e o pai o recebe de volta. Mas isto é um resumo bem simplificado, né? Agora, o pai da história bíblica do filho pródigo representa Deus. Os filhos daquele homem representam a gente. A atitude que aquele pai teve com relação aos filhos representa o modo como o nosso pai nos trata. E a atitude daqueles filhos com relação ao pai representam muitas vezes, as atitudes que eles tomaram, muitas vezes representam as nossas atitudes em relação ao pai. Também esse texto mostra o que devemos fazer, o que não devemos fazer e o que acontece quando fazemos a coisa errada, mas também o que acontece quando fazemos a coisa certa. Gente, isso aqui é um texto riquíssimo em lições, Tanto é verdade que já estamos no vídeo número 6 dessa série sobre o filho pródigo, tá bem? Antes da gente continuar, deixa o like pro canal, inscreva-se no canal também se você ainda não se inscreveu e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Também há no espaço dos comentários, Aí você pode colocar o nome das pessoas pelas quais você quer que nós oremos. Nós pegamos todos os nomes ali colocados, transferimos para um caderno de orações e oramos por essas pessoas todos os dias, tá bem? Hoje nós vamos ver na passagem bíblica que fala do filho pródigo que nós temos mais uma coisa. Nós já vimos, primeiro vídeo, temos um pai. No segundo vídeo, temos uma herança. Terceiro vídeo, temos livre arbítrio. No quarto vídeo, temos comunhão. No quinto vídeo, temos responsabilidade, ou seja, temos que ser responsabilizados pelos nossos atos. E hoje vamos ver que nós temos o direito ao arrependimento. Isso aqui é fundamental para todos nós, gente. Todos nós nesta terra, mesmo que sejamos crentes no Senhor Jesus já, nós também erramos. Infelizmente, nós não somos perfeitos. Nós muitas vezes, por não buscarmos a direção de Deus, por não buscarmos a Deus em oração, nós agimos de modo errado, tomamos decisões precipitadas, decisões equivocadas, não é? Nós muitas vezes agimos pela carne e nos estrepamos, A gente se lasca quando a gente age na carne. E aí a gente então tem que assumir a nossa responsabilidade pelos nossos atos, E isso vem com muito sofrimento. Sofremos muito quando tomamos atitudes erradas, como nós vimos no vídeo passado, Temos responsabilidade. Mas olha o que aconteceu com o filho pródigo quando ele se achou no fundo do poço. Ele que tinha tudo no começo da história, vivia na casa do seu pai, tinha do bom e do melhor, mas achou que podia ser mais feliz saindo da casa do pai e se estrepou. E quando ele percebeu a burrada que ele fez, quando ele viu o fundo de poço que ele se enfiou, olha o que diz o texto bíblico. Lucas capítulo 15, versículo de número 17. Olha o que diz. Então, caindo em si, o filho pródigo, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus
trabalhadores. Meu amigo e amiga, olha esse jovem, quando ele viu o buraco que ele se enfiou, ele então, diz o texto bíblico, caiu em si. O que é cair em si? É você se conscientizar do que você fez. É você começar a analisar que você só está numa situação de fundo de poço porque você procurou aquele problema, porque você deu lado para o diabo. Nós temos que fazer a nossa meia-culpa. Meia-culpa quer dizer o seguinte: eu sou o culpado integralmente. Só eu fui o culpado. Sabe? Esse é o primeiro passo para uma mudança de vida. Porque tem pessoas que erram e elas não admitem que erram. Não admitem. Faz o quadro, imagina o quadro. O sujeito está traindo a esposa pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Aí, um belo dia, o sujeito esquece aquilo lá aberto, a esposa vai e descobre o adultério dele. Pega o celular, vê o WhatsApp lá com as conversas, com a amante, né? Aí descobre, aí vai tirar satisfação com ele, né? Aí o sujeito, quando ele é homem de verdade, ele reconhece, ele abaixa a cabeça, aguenta o xingamento que vem, as ofensas que vem, porque tem mulher que fica nervosa, né? Mas ele abaixa a cabeça e assume, não, eu errei. Agora, quando o sujeito não é homem de verdade, vamos dizer assim, né? Quando ele vamos dizer assim, arrogante, não é? Quando ele não assume a sua culpa, ele não vai achar ruim porque ele traiu a esposa, ele vai achar ruim porque mexeram no celular dele, porque mexeram no Facebook ou porque mexeram no WhatsApp dele. Não é assim que acontece muitas vezes? Eu já vi isso acontecer várias vezes, gente, várias vezes. É incrível como a pessoa ela não se incomoda de ter pecado, mas ela se incomoda de alguém ter mexido nas coisas da pessoa. Gente, é horrível isso. Sabe, o Espírito Santo, ele tem dificuldade de ajudar uma pessoa assim. Enquanto a pessoa não fizer que nem o filho pródigo, sabe? Eu errei, sabe? Eu procurei o que não devia e eu estou sofrendo hoje, sabe? Eu conheço muitas pessoas que ficaram doentes devido a uma vida, vamos dizer, mundana que tinha no passado, sabe? Aquela vida de prostituição, né? Pessoas que frequentavam casas de prostituição e faziam sexo oral, sexo tudo sujo ali com as mulheres e com homens, uma coisa medonha. E você sabe que nisso aí corre muita doença, né? Muita doença corre, inclusive doenças que não se manifestam na hora, doenças que vão se manifestar no futuro, passam anos, de repente a pessoa descobre que está com câncer, produto daquela vida desregrada, daquela vida de imoralidade que vivia no passado. É consequência, né? É consequência. Deus pode curar? Pode curar, mas se a pessoa reconhecer, não, eu fiquei doente porque eu procurei o pecado, eu fiquei doente porque eu procurei o erro, eu andei no caminho errado, a culpa é só minha, não é de mais ninguém. Não adianta vir com aquela conversa mole, né? Não, eu fui procurar prostituta porque a minha mulher não queria ter nada comigo, então não tinha nada em casa, eu fui procurar lá fora. Bem feito, se lascou. Ué, foi procurar, devia ter buscado Deus em vez de buscar coisa lá fora, né? Devia ter buscado Deus, para Deus abençoar a esposa, se o relacionamento não estava bom. Gente, as situações são muitas. Eu estou colocando aqui alguns exemplos de muitas vezes que eu já vi isso acontecer. Mas a pessoa tem que assumir o seu erro, entendeu? Tem que ser homem e mulher, né? Porque tem mulher que faz isso também, que erra, né? E não assume o erro. Gente, errou e foi pego no flagrante, aí tomara que não erre, e se errar, se arrependa. Mas, porque Deus vai dando chance, né, para a pessoa consertar o erro. Se não dá, chega uma hora que Deus permite que a coisa vá para o ventilador e a coisa é descoberta. E quando se pega com as calças na mão, né, quando a pessoa é pega de calça curta, ela passa vergonha. Mas é merecido, né? Por quê? Porque fez o que não devia e tentou esconder. Por isso que a Bíblia fala que aquele que encobre as suas iniquidades, os seus pecados, jamais prosperará. A pessoa, ela se engana pensando que vai se dar bem e no fim vai se dar mal. Mas a Bíblia, o mesmo versículo, inclusive, a referência bíblica é Provérbios 28,
é dito naquele versículo que quando a pessoa se arrepende, confessa o seu pecado e abandona, também essa pessoa alcança a misericórdia. É mais ou menos isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele reconheceu o seu erro e então, caindo em si, diz a Bíblia, ele reconheceu, ele falou assim: quantos trabalhadores de meu pai? Quer dizer, ele se lembrou como era a vida na casa do seu pai. Tinha lá comida com fartura, a melhor comida, tinha conforto, proteção, cuidado, né? E ele falou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morro de fome? Lembra? No vídeo passado, ele queria comer até alimentação de porcos e nem isso davam para ele. Quer dizer, ele se viu no fundo de poço. Aí ele tomou uma atitude, né? Uma atitude de quem se arrepende. O que ele falou? Voltarei para a casa de meu pai. Olha o que ele disse, versículo de número 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Quer dizer, ele reconheceu que ele nem merecia estar na casa do pai depois da burrada que ele fez, mas ele calçou a cara, né? Ele pensou: vou calçar a minha cara, vou passar vergonha, vou me humilhar, mas eu não posso continuar nessa vida onde eu estou morrendo, tenho que voltar para a casa do meu pai. E vou dizer para ele: nem precisa me chamar de filho, Senhor, nem precisa me chamar de filho. Se o Senhor me der apenas um serviço aqui, um lugar para dormir, comida, eu vou me dar por satisfeito. E assim foi feito. Só que aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, remorso. O que é o remorso? O remorso é quando a pessoa se entristece pelo erro, ela chora pelo erro. A pessoa, ela sente dor na alma por aquilo que errou. Ela sabe que está sofrendo por causa do seu erro. Ela até fala para Deus: Deus, eu errei. Né? E nós vemos aqui o arrependimento. O que é o arrependimento? É tudo isso, só que mais um pouco. E, pastor, eu não entendi. Qual que é a diferença entre remorso e arrependimento? É que o remorso, a pessoa sente a mesma coisa que a pessoa arrependida sente, só que ela não muda de atitude, ela continua naquele mesmo erro, né? Ela reconhece o erro, ela chora, ela pede perdão para Deus, ela sabe que está fazendo as pessoas sofrer, mas ela não muda, ela continua sempre naquele erro. E o que é o arrependimento? O arrependimento é tudo isso, com a diferença que a pessoa muda de atitude. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de pensamento. É a pessoa está indo numa direção, ela dá meia volta e retorna para o lugar certo. Então o arrependimento é isso. Então nós temos direito ao arrependimento, viu? Você precisa de arrependimento? Na realidade, você tem direito ao arrependimento, não é? Você viu que o caminho que você tomou não é bom, não foi bom para você. Você viu que as atitudes que você tomou foram atitudes que te levaram ao sofrimento. Você tomou atitudes no passado e hoje você percebe que muitas coisas pelas quais você está sofrendo são resultado daquelas atitudes erradas. Então, meu filho, arrependa-se, ou seja, para de fazer o que está errado, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da vida velha, peça perdão a Deus, viu? E recomeça uma vida fazendo a coisa certa, porque a Bíblia diz que o filho pródigo, ele não só teve o remorso, mas ele teve arrependimento. Por quê? Porque ele se levantou e foi para a casa do pai, como veremos no vídeo que vem, tá bom? Vamos falar com Deus agora? Agora é hora do arrependimento. E você vai perguntar: pastor, mas Deus me perdoa? Será que Ele vai me perdoar porque eu fiz coisas muito feias? O que eu fiz foi muito grave, o que eu fiz prejudicou muita gente, o que eu fiz fez muita gente sofrer, o que eu fiz fez muita gente, olha, até morrer no sofrimento. E será que Deus me perdoa? E eu garanto para você, pela palavra de Deus, Ele perdoa. Foi grave, mas Ele perdoa. O sangue de Jesus tem poder para purificar tudo isso, desde que haja arrependimento sincero no seu coração, tá bom? Oremos ao Pai então. Nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te damos graças porque nós temos dado pelo Senhor o direito ao arrependimento, ou seja, a mudar de atitude. Quando reconhecemos o nosso erro, reconhecemos o caminho tortuoso em que temos andado. Pai, eu te peço por essa pessoa que ora comigo nesta manhã, perdoa os pecados dessa pessoa, Pai. Alivia, Pai, essa pessoa agora, essa pessoa que entendeu que o sofrimento que ela passa hoje é devido a muitos erros cometidos no passado.
mesmo antes da pessoa se converter, Pai, e alguns até depois que ela se converteu. Mas agora, Pai, ela ouvindo essa palavra, ela entendeu que ela pode se voltar para o Senhor com arrependimento, com remorso e com arrependimento. Ou seja, ela sente muito por aquilo que fez, mas ela se propõe a parar com o erro. A partir deste momento, ela está abandonando o pecado da prostituição, da pornografia, do adultério, o pecado do cigarro, o pecado da bebida alcoólica. Ela está abandonando, Pai, a mágoa, o ressentimento, ela está abandonando a fofoca. Muitas vezes, Pai, como a Tua palavra ensina que a maldição sem causa não se cumpre, nós vemos pessoas sofrendo, Pai, com problemas na boca até, devido a muitas vezes a fofocas que a pessoa falou. Eu te peço, Pai, se essa pessoa reconhece que usou a boca para atacar outras pessoas, para falar mal de pessoas e por isso está sofrendo, eu te peço, meu Deus, que a mão do Senhor se estenda na Tua santa misericórdia, perdoa essa pessoa, cura essa enfermidade, Pai, essa enfermidade na boca e na garganta, essa pessoa, Pai, que adquiriu uma enfermidade devido a uma vida sexual promíscua. Então, Pai, purifica agora, que o poder do Teu Espírito Santo passe por essa boca, por essa garganta, por esse esôfago, por esse estômago, pelos intestinos, pelos órgãos do abdômen, Pai, pâncreas, vesícula, fígado, e seja tudo isso curado. O baço, recupera tudo, Pai. Opera um milagre nessa vida. E, meu Deus, opera um milagre também na vida financeira dessa pessoa. Essa pessoa que está pedindo ao Senhor, meu Pai, por um auxílio na vida financeira, na vida profissional, na vida material. Meu Pai, dá provisão para essa pessoa, porque ela quer sim servir ao Senhor. Ela sabe, Pai, que a atitude de se arrepender até mesmo vai doer na carne, mas ela vai fazer porque ela entendeu que isso é o certo a fazer. Então, Pai, começa a abençoar essa pessoa que ora comigo nesta manhã. Por isso, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amigo e amiga, terminamos a oração, acabamos de falar com o Pai. Medita nessa palavra. Não há nada que Deus não perdoe, desde que você realmente não só tenha remorso, mas que você tenha arrependimento, que você se volte para o Senhor, reconheça a sua atitude, faça como o filho pródigo, volte para o Pai, mas sem dar uma desculpa. Deus, eu estou voltando para o Senhor, mas olha, eu pequei por causa de outra pessoa. Não faça isso, Deus não é trouxa, tá? Trouxa é quem acha que pode fazer Deus de trouxa. Então, por favor, seja homem de verdade, mulher de verdade, tá? Assuma os erros. Peça perdão a Deus e decida tomar a atitude de consertar os erros, andar numa vida reta e não fazer mais como estava fazendo até agora, do jeito errado, para que você possa começar a ter uma vida nova, abençoada na presença de Deus. Tá bem? Olha, voltaremos amanhã com mais um vídeo a respeito do filho pródigo. Deus abençoe muito o seu dia e até lá!